Não é fácil. Não, me esclarece uma coisa que eu tenho dúvida, que é o seguinte, quando você diz, né, que é sair, né, não voltar para nós mesmos. Né? E eu fiquei pensando que é um paradoxo para mim, porque o centro está nesse coração que é outro, é um coração substituído, né, esse coração de carne que Deus nos... Isso. Então nós precisamos voltar para esse coração. Exatamente. Para sair caminhar no disso, centro. né? Para sair. E aí eu pensei num paradoxo mesmo, sabe? Que é, né, um retorno para dentro e depois sair. Retorno para dentro. É um retorno para dentro e depois, né, esse desprendimento. Assim. É mais ou menos. Eu pensei nisso. Não sei se a palavra é paradoxo, mas eu pensei nisso. Não, é a via espiritual. A gente não pode se descentrar se não atingimos o centro de nossa vida. Se não atingimos o coração, não podemos nos descentrar. É condição. Não podemos sair sem ter atingido o coração. É condição. Só sai quem entrou. Quando você falou de que não é um itinerário moral, mas espiritual. Às vezes ninguém tem que entender moral como regras, mas a gente entender a moral como se tornar morada. Não vai nesse sentido. Não acho que não. Não estou vendo a relação, acho que é outra origem, né, da palavra. Tá. Moral vem de nós, né? Costumes e hábitos, isso, não tanto de morada, né, mas de modo de viver. Mas, então, nesse caminho de voltar ou entrar ao coração para poder sair, abrir, né? Claro, estamos acompanhados aquilo que chamamos de pulsões, até agora, para falar nessa linguagem. Né? Essas pulsões do ser humano, que todos nós temos, né? Já os padres do deserto as identificaram. Muito bem. Essas tendências, essas pulsões físico-psíquicas do ser humano são basicamente as seguintes. A primeira tendência, a primeira pulsão, é o desejo. Desejo, chamado. Epitimitикon. É o grego, né? Epitimitикon. Bom, é a primeira pulsão, a primeira tendência. A segunda tendência é chama-se assim um pouco estranho, o ardor, aquilo que provoca em nós, aquilo que faz arder por dentro, que é chamado em grego timititikon. Ou timititikon. Timos daí, né? Pouco importa. E a terceira pulsão, tendência, é a razão, que em grego se diz logistikon. Logos, logístico. Bom, então, essas três tendências básicas podem se transformar em vícios ou em virtudes. Essas três tendências são neutras. Elas podem se transformar, seja em vícios, seja em virtudes. Ambas as possibilidades. Segundo a direção a qual ela se oriente. Se essas tendências se orientam para sair em direção dos outros, são virtudes. Se essas tendências se orientam para nós mesmos, para o umbigo, se convertem em vícios. A primeira, o desejo, esse desejo, claro, está
essa tendência está vinculada ao eros, né? Normalmente é denominada concupiscência. Concupiscência é uma palavra usada pela antropologia escolástica, né? Escolástica, a concupiscência. E essa tendência pode ser dominada, essa tendência pode ser educada pela temperança. Diante da concupiscência, o clássico é dizer temperança. É a virtude que poderia ajudar a dominar. Diante da concupiscência, tem temperança. A segunda, o ardor, né, está vinculada à força, à dinamis, que classicamente a chamamos de irascibilidade. Isso é um termo escolástico, né? E esta tendência, o ardor, a irascibilidade, pode ser dominada mediante o valor. O valor, né? Ser valente, a valentia, o valor. E a terceira tendência, que seria a razão, pode ser dominada pela sabedoria, a qual procede da contemplação de Deus e leva a Ele. De algum modo, essas três pulsões correspondem, se vocês lembram das aulas do colégio, né, aqueles três estados sociais da República de Platão, aquele livro de Platão, da República. A primeira tendência está os camponeses, os artesãos, os que trabalham com as mãos, né, os comerciantes, o desejo. Depois estão os que cuidam, os vigilantes, os soldados, né, o ardor. E a terceira, a razão, seriam os governantes. Veja, isso é de Platão, a República de Platão. Né? E aí aparece, dentro dessa obra, que a justiça é o equilíbrio. A justiça é o equilíbrio, que está em cada parte para que cumpra bem a tarefa que lhe corresponde. Da mesma maneira que cada pessoa tem que adquirir a sabedoria para o autoconhecimento e o domínio de si próprio. Veja uma comparação. Bom, então, o importante agora é que essa tríade das tendências, né, se corresponde, só como curiosidade, se corresponde perfeitamente, praticamente, com aqueles três centros identificados no famoso Enneagrama. Vocês ouviram falar do Enneagrama? Sim? Então, corresponde também com os três centros do Enneagrama. O centro do instinto, o instinto são as vísceras, né? O instinto, o centro sentimental, que seria o coração, segundo o Enneagrama, e o centro do pensamento, que seria a cabeça, né? Cada centro pode ter um desenvolvimento compulsivo ou integrado. Cada centro pode virar virtude, pode virar vício. Cada centro pode ter uma tendência compulsiva ou pode se integrar. Na dimensão desintegrada, se pode achar uma correspondência entre aqueles chamados pecados, 7 pecados capitais. O Enneagrama é outra coisa. Não, mas o centro, quando aqueles centros entram na linha do desequilíbrio, corresponderia aos pecados capitais, né, da tradição moral do Ocidente. Né? Então, aquela pulsão
que não se domina, o desejo, pode conduzir às 4 possíveis desordens. Né? Quais são aquelas desordens que vocês lembram fundamentais? A gula, que, segundo a psicologia, seria o bloqueio na fase oral, né? A gula. A segunda desordem é a luxúria, que seria, segundo a psicologia, o bloqueio na fase genital, né? E a terceira desordem é a avareza, que seria o bloqueio na relação com os objetos, psicologicamente falando. Né? E, finalmente, tem a inveja, que seria a disfunção na relação com os outros. A inveja. Então, aquela pulsão que não é dominada permanece nessa direção. Né? Agora, a pulsão, a segunda, o ardor, poderia ser desviada em direção da ira ou em sentido contrário, em direção da preguiça. Né? Qualquer dos dois lados. E a pulsão não moderada da razão, não equilibrada da razão, poderia conduzir, vocês sabem, a pulsão não moderada da razão poderia conduzir à soberba. A soberba. Então, esses são os erros denominados 7 pecados capitais. A Marisa podia pôr na fase anal, a inveja na edifiana, né? Outra maneira de ver. Outra maneira de ver. Por que chamam de capitais, fundamentais? Porque está na origem de todo o resto. Está na origem. Então, para poder extirpar, tirá-los, cortá-los, é preciso ir até a raiz, porque senão não podem ser cortados. É preciso extirpar até a raiz. Então, o importante é ir nessa direção do fundamental. E só podem ser cortados quando se entra em dimensões muito mais profundas. Não é simplesmente a um nível exterior que a gente pode combater tudo aquilo, mas é preciso entrar numa dimensão muito mais interna. É uma batalha interna, não é uma batalha externa. Né? E a gente precisa, por isso, entrar nesse processo do discernimento dos espíritos, que seria o fundo, a tradição do discernimento dos espíritos. Né? Aquele espírito, o mau espírito que ataca nosso lado mais fraco, é muito interessante aquela regra de Santo Inácio. Né? A gente tem sempre um lado mais fraco. De todas aquelas tendências, qual é a tendência que me toca mais fortemente a mim, que pode ser diferente do que toca a outra pessoa? Eu sei, eu posso identificar qual é o lado que me toca mais fortemente. É o autoconhecimento. Né? Claro, não temos igualdade em todas as tendências. Devemos saber qual é a minha. E só pode ser dito por si mesmo. Né? Ninguém pode dizer, a tua é essa. Talvez os outros identificam mais do que a gente. Né? Esse tem tendência soberba. Né? Ou esse é luxurioso. Né? Ou seria uma visão exterior, mas o importante é onde que eu me sinto fraco. Ou por onde poderia. E é aquilo de Santo Inácio. O inimigo, o mau espírito,
ele sempre nos ataca pelo lugar mais fraco. Ele explora, ele olha, para usar essa metáfora, diz, esse castelo tem uma parte mais fraca, então a tática de ataque será pela parte mais fraca. Então, e normalmente acontece que somos atacados pelo lado mais fraco e caímos. E caímos. Enquanto que se avançamos no autoconhecimento, nessa vida espiritual, a gente sabe estar protegida para os ataques. Isso não garante que não sejamos atacados, mas possivelmente estejamos mais dispostos, melhor preparados para resistir. Resistir. Então, aí entra toda uma dinâmica, né? Que seria o controle de várias coisas. Em primeiro lugar, o controle dos pensamentos, né? Uma das maneiras de controlar essas pulsões é levar em conta o processo delas, né? Como elas estão gestando, como elas começam, como elas estão emergindo, como aparecem essas pulsões, né? E parece que tem como etapas no surgimento dessas pulsões, dessas tendências, né? Se vão formando aos poucos, né? Cada paixão vai formando, tem uma história na formação. E tem um padre, Zanilo de Sorsky, oriental, que fala que tem como cinco etapas na formação das pulsões, das tendências, né? A primeira etapa seria a sugestão. A sugestão, um pensamento simples, sutil, entra no campo consciente. Vamos pensar, para comparar, seriam as tentações de Jesus no deserto. Uma sugestão sutil, né? A imagem de Jesus no deserto, vem a tentação, né? Tem a sugestão do outro. Seria o primeiro passo, a sugestão. Depois vem a frequentação. Se estabelece um certo diálogo interno e uma certa cumplicidade com o pensamento. Se produz um certo consentimento voluntário. Segunda etapa. E é muito claro, né? Vocês estão imaginando aí. O terceiro passo, nessa gestação das tendências, é o consentimento propriamente dito. Se produz o desejo de agir segundo esse pensamento. E o quarto momento nessa gestação da pulsão, da tendência, é a catividade. Estar cativo, aquele momento da catividade, né? Quando se perde a paz e a tranquilidade interior. A pessoa perde a liberdade de não poder pensar mais que nisso. Só pode pensar nisso. Não tem mais liberdade de não pensar aquele pensamento. Qualquer que for. O quarto momento. E o quinto, claro, é a paixão mesmo. É a paixão, que seria a inclinação que se converteu num hábito. A paixão faz seu ninho há muito tempo na alma e, passando o tempo, se tem feito praticamente connatural com a alma. E só pode ser vencida, segundo os padres, né, com a penitência. Com a penitência. E para isso, a gente não pode ser autodidata e decidir, mas tem que pedir conselho. Porque o perigo é cometer grandes erros, né? Mas só pode ser vencida com a penitência bem entendida, né? Mas para isso precisa de conselho, porque já são campos mais delicados, né?
controle dos pensamentos, tem uma gestação. Vejam que são coisas da sabedoria da tradição espiritual. Estão aí. São Nil de Sorsky, do ano 1433, nascido, e morto no 1508. São Nil de Sorsky. Bom, então, essa progressão, essa gestação dos pensamentos pode servir também para compreender a maneira, a forma como as virtudes podem ser arraigadas, enraizadas. Eu mesmo, mas só a nível das virtudes, poderia nos ajudar. Se vocês pensam, como começa uma virtude na alma? Os mesmos passos. Tem a sugestão, tem a frequentação, tem um consentimento, tem um momento da catividade e tem um momento da paixão naquela virtude.